Fala pessoal, aqui é o professor Thiago Robson, sou professor de língua portuguesa, literatura, sou mestre em interpretação textual pela UFMG. Estamos aqui no curso Bizu para ajudar vocês com todas as dicas aí relacionadas à literatura para o curso de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. Beleza? Vamos nessa? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos slides para a gente conversar. Nessa primeira aula, galera, eu quis trabalhar com vocês o que tem pedido os editais do CFSD, os últimos editais. Literatura não é um curso comum no histórico aí das provas. Então, literatura entrou tem pouco tempo, deu uma assustada no pessoal, porque são livros de grande nível, canônico, né, clássico, aquela literatura mais pesada, vamos dizer assim, e é preciso trabalhar com muita firmeza aí o nível de letramento, a leitura e pegar as dicas de estudo. Então, antes da gente conhecer esses mecanismos para ler melhor esses textos literários, vamos entender como é que caiu nos dois editais. Esse primeiro, galera, o edital 11/2022, caiu dois livros muito importantes, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Acredito que vocês já ouviram falar deste grandíssimo autor, né? O Machado de Assis é um dos mais conhecidos da história da literatura brasileira. E o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ambos livros de estilo narrativo, histórias, obras grandes, complexas. Nós vamos trazer dicas disso aí já no nosso curso, tá? Então, esses dois livros foram os primeiros cobrados. Vamos mostrar como é que caíram as questões relacionadas a esses livros, para trazer para vocês modelo, circunstância, como é que a prova traz um pouco de armadilha, alguns melindres que a gente às vezes cai, e isso se repetiu na segunda prova do segundo edital, com os livros Campo Geral, do João Guimarães Rosa, e o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Ok? Então, nós temos aí 4 obras clássicas. Em que sentido, professor? Quando fala clássica, é o quê? Clássica é porque são obras muito valorizadas, são obras que são muito estudadas, que normalmente caem em provas vestibulares, concursos, e de autores muito valorizados historicamente aí no campo artístico, no campo literário. Mas por que a polícia está se preocupando com esse nível de leitura para a função do policial, da policial no dia a dia? Evidentemente, a partir do momento que a redação saiu da prova, por uma questão de correção, por uma questão de dificuldade até, né, nos aspectos dos limites gramaticais, o que poderia ser feito de recurso, a demora para a correção das provas, houve uma escolha estratégica de trazer a literatura para o campo militar aí nas provas de concurso CFSD, o que já é comum no CFO, por exemplo, principalmente CFO do Corpo de Bombeiros. E no caso do CFSD, cobrando deste candidato e dessa candidata a capacidade de interpretar as informações, o conhecimento sobre os personagens, esses acontecimentos, os pontos principais dessa história e alguns conceitos de arte e de literatura. Então, os bizus de literatura passam pelo conhecimento desses personagens. Quem são esses personagens, o que eles fazem, como eles pensam. Essas provas, ambas, cobraram muito isso da gente. Então, você que está se preparando, já pensando aí na próxima prova, você que já está estudando, tem que ficar muito atento a esse nível de leitura, esse entendimento, fazer as suas anotações e pegar as nossas dicas. Ok? Vamos seguindo aí, pessoal. Então, o edital, ambos, né? Eu coloquei só um deles, porque não houve mudança em relação ao número de questões, ó, literatura 5 questões. Então, além da língua portuguesa e interpretação, que vocês já têm o auxílio dos nossos professores, a gente tem na literatura 5 questões. E na primeira prova, alguns candidatos às vezes não entenderam a importância dessas 5 questões de literatura, né, nesse primeiro edital, às vezes não tendo o estudo adequado, não pegando as dicas corretas, e aí deixaram um pouco de lado e acabaram afundando nessa prova. Muita gente no primeiro edital. Então, você que está aí se preparando, fique atento. É importante você estudar a literatura. Não dá para abrir mão de nenhum ponto, evidentemente. Vem comigo aqui, ó. Qual o foco da prova de literatura? Eu sempre brinco com os alunos que a dica principal de literatura é ler o livro. Ninguém quer ler o livro, né? Todo mundo quer conseguir aquele resuminho mágico, já acertar de cara.
Mas até as dicas necessitam de esforço e de atenção nossa. Então é necessário que você leia o livro nos seus pontos principais, nos seus conhecimentos aí dos personagens e principalmente, ó, vamos marcar nessa canetinha mágica aqui, ó, entendimento da narrativa, da trama. O que está acontecendo com os personagens? Qual que é o foco principal? Isso é muito importante. Então, você tem que entender os aspectos narrativos, tem que entender onde acontecem esses aspectos, como a história é narrada, quais os limites psicológicos das intenções do protagonista, da protagonista. No caso, vamos dar um exemplo aqui da obra lá do Machado de Assis, você tem o Brás Cubas. Só para vocês entenderem, Brás Cubas, que é o narrador da história e é o personagem principal. Esse Brás Cubas, quando inicia a história, ele está no seu próprio enterro, ele já está morto. O narrador é também o autor da história que está revelando para a gente. Então ele se coloca como um defunto autor, alguém que após a sua morte escreve a história da sua vida, revelada desde a infância até o momento derradeiro do seu velório. Olha que coisa criativa. Isso é Machado de Assis com a obra Brás Cubas. Já lá no Triste Fim de Policarpo Quaresma, nós temos um super patriota romântico que acredita no mundo ideal e num Brasil sendo o melhor lugar do mundo. É necessário a gente entender as características desse super patriota, que vai tentar ceder tanto a sua vida para o país e, no fim, vai ser executado pelo próprio país. Quando, convocado para uma guerra, vê uma injustiça, reclama do presidente e o presidente manda executá-lo. Então, o entendimento narrativo é entender a história, mas também entender a personalidade desses personagens. O personagem principal, é claro, mas também aqueles que o rodeiam. Como eles são? Eles são alegres, são divertidos, são tristes, são críticos, são animados, eles são traíras, são infiéis. Normalmente, os personagens dessas histórias são personagens complexos, como nós humanos, né, também somos. Tem decisões, às vezes, equivocadas, pensamentos egoístas, traem, mentem, porque tem uma relação muito grande com a realidade. Então, entendimento da narrativa, em resumo, tem a ver com essa nossa conversa, né, pontuada aí. Então, você que vai ler um texto para o CFSD ou para outra prova militar, é importante entendimento. O que está se passando nessa história? Quem está vivenciando a história e como as coisas estão acontecendo, basicamente. Detalhes dos personagens e trechos, né? Tem a ver com o que a gente acabou de falar. A personalidade dos personagens reforçando, a compreensão e interpretação. Isso a gente já começa a conversar nessa primeira aula, que tem a ver com aspectos teóricos. Toda matéria tem alguma teoria. Apesar da literatura envolver a leitura, envolver a interpretação, há uma teoria clara que a gente precisa entender, alguns conceitos, né? Do mesmo jeito que há uma matemática básica, um português básico, uma química básica, na literatura há algo de básico que a gente precisa reforçar e revisar para que a gente não seja enganado ali pelas questões da prova, ok? Trouxe para vocês aí, ó, algumas questões das provas anteriores. Essa primeira, pessoal, é da prova relacionada ao primeiro edital. Aqui o intuito não é acertar nada, você não tem aí uma obrigação de ter lido esse livro, a não ser que você tenha feito a prova, claro, né? É para mostrar para vocês como é que cai isso na prova. Às vezes já tem um tempo que vocês não trabalham, né, a leitura literária, a leitura desse tipo de livro, né, livro clássico, isso era muito cobrado nas escolas ali na década de 90. Então o pessoal pedia para a gente ler Graciliano Ramos, Machado de Assis, Jorge Amado. Hoje isso é mais distante do perfil social. Então a prova vem e pede esse tipo de leitura para a gente. Aí que dá o trabalho, aí que a gente tem que sair do conforto, né, e trabalhar. Dá uma olhada comigo aqui no slide, ó, essa questão, para a gente ver como é que cai. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o narrador protagonista Brás Cubas, durante a narração, revela a composição detalhada e atenta das personagens do romance. A partir dessa consideração, enumere a segunda coluna, características dos personagens, de acordo com a primeira, os próprios personagens, segundo Brás Cubas, e, ao final, responda o que se pede. Então, reparem aqui nesta primeira coluna, que você está vendo aí no slide, ó, de 1 a 7,
Nós temos nomes de mulheres. O personagem Brás Cubas se caracteriza por se envolver com várias mulheres ao longo da história. É um safadão, né? Um safadão. Um homem lá do século XIX, que é um playboy burguês, filho de uma família muito rica, de herança. O pai vai falecer depois de um tempo e ele vai ter uma vida muito desregrada. Apesar de ser um homem muito erudito, ele tem dificuldade de tomar suas próprias decisões, não consegue alcançar o futuro que tanto deseja, que tanto almeja. E em meio a essas indecisões e os seus momentos aí de boemia, de prazeres na vida, ele vai encontrando certas mulheres, e entre elas o grande amor da sua vida, que é essa número 1 aí, ó, Virgília, essa moça de grande elegância, de olhos que eram soberbos. Então, essas várias mulheres são personagens coadjuvantes que a história trouxe aqui, né, na verdade a prova trouxe da história para pedir para o candidato e para a candidata ligar cada característica narrada aqui na segunda coluna. Um exemplo, ó, séria, carrancuda, às vezes triste. Com isto, iam se passando, esse aqui, ó, os anos. Não a beleza, porque não a tivera nunca. Então aí, né? Olha como essa parte narra, e você teria que vincular isso a uma pessoa. No caso aqui, seria a Dona Plácida. Então, cada descrição envolveria uma mulher. Isso é fácil? Não é fácil. Por quê? Porque você teria que ter uma lembrança da personalidade e também da aparência, da questão física do personagem. Só quem estudou com afinco e possivelmente leu o texto na íntegra, estudou bastante, conseguiria lembrar. Logicamente, você não precisa de lembrar de todos. Quando a gente trabalha com múltipla escolha, se você lembra ali uma ou duas, você consegue fazer um recorte fazendo aquele checklist nas alternativas. Mas, pelo menos 2 aqui no caso, precisaria saber. Para dificultar mais um pouquinho, reparem que nós temos 7 alternativas com os nomes femininos e nós temos apenas 6 descrições, ou seja, uma ainda ficaria de fora. Então esse é o nível, esse é o estilo da questão cobrada aí pelo CFSD, né? Em relação à literatura, isso aqui é uma questão que mostra bem o estilo, o jeito que eles gostam de cobrar da gente. Vamos passando, ó. Já essa segunda aí, pessoal, é da prova recente, tá? Porque a prova mais recente agora do livro Campo Geral, a gente falou, né? Caiu Campo Geral e caiu Vidas Secas do Graciliano Ramos, mais conhecido, né? E Campo Geral não é a obra mais conhecida do Guimarães Rosa, mas é uma grandíssima obra, uma obra muito interessante, um romance, uma novela, né, de formação, e a gente vai falar separadamente em uma aula para vocês sobre esse livro, dar umas dicas legais para vocês. Vamos lá, ó. Foi a questão 21 da prova desse ano, ó. Com base na leitura atenta da novela Campo Geral, do autor João Guimarães Rosa, marque V ou F em cada uma das alternativas. Essa aí eu já até deixei a resposta para vocês, as outras eu nem coloquei, mas aqui é para mostrar o que está sendo pedido. Ó. O narrador da novela, primeiro aqui, ó, onisciente e sob a perspectiva do protagonista, conta a história do menino Miguelim, que nasceu e morava no Mutum, uma região do sertão mineiro, com os pais, 2 irmãos e 2 irmãs. Então, nessa perspectiva, você tinha que encontrar aqui se era falso ou se era verdadeiro e tinha que saber a informação da história. Aqui não tem como você marcar a alternativa chutando, analisando sem ter conhecimento. Você tinha que ter o conhecimento de quem era o perfil do narrador, né? E como esse narrador contou a história. E aqui só como dica, e é uma coisa que acontece muito na nossa prova, ficar atento. Quando você for demarcar, pensar as alternativas, eu vou colocar aqui a caneta, você tem que ir fazendo um checklist de cada parte do período da frase, tá? Então, ó, o narrador da novela é onisciente. Essa informação é verdadeira. O narrador em terceira pessoa, onisciente, vamos explicar com calma depois, mas ele tem a ver com alguém que conhece os sentimentos dos personagens. Onisciência é alguém que conhece muito
tem ciência, tem saber das coisas. É um saber tão grande que nem se mede. Então, oni é um prefixo que representa um número que não pode ser medido. Onisciência é um narrador que sabe tudo dos personagens. Isso aqui é verdade, tá? A perspectiva desse narrador tem a ver com um personagem chamado Miguelin. Se você aí que está revendo ou vendo a nossa aula lê o livro, você vai lembrar que o Miguelin é o nosso protagonista. E apesar da gente ter um narrador em terceira pessoa onisciente, ele narra como se estivesse ao lado do Miguelin, na perspectiva do Miguelin, né? Como se fosse algo, uma força que se revelasse e se misturava ao próprio menino, à própria criança chamada Miguelin. Então isso aqui também está certo. E aí vem a parte, ó, que nasceu e morava no Mutum. Ele morava no Mutum. Mutum é o local, é a pequena vila, a pequena comunidade onde a família do Miguelin mora. Porém, ele não nasceu lá. Ele nasceu numa cidade próxima, de nome bastante estranho, chamado Pau Roxo. Né? A cidade tinha esse nome. É um nome que realmente revela bastante a criatividade do Guimarães Rosa ao fazer os seus textos. Beleza? Então, a primeira está errada. Aqui, eu não estou cobrando de você agora acertar ou errar, mas eu quero te mostrar como que a prova faz para nos deixar em apuros. É isso, você tem que estar atento a toda parte do nosso texto, da nossa frase, ok? Tem que fazer no checklist em cada partezinha, porque é assim que eles fazem. Eles vão colocar 80% dela certa e 20% dela errada. Vocês já sabem que a letra B é a resposta, está com um xizinho aí, você que está vendo no slide, ó, não tem problema. Primeira vez que Miguelin teve medo de morrer ocorreu quando o seu Deogracias, que entendia de remédios, o examinou e disse que o menino muito magrinho poderia ficar éctico. O erro aqui é porque o Miguelin já tinha medo de morrer antes, essa não foi a primeira vez, por isso que está errado, beleza? Tio Terês, que é o tio do Miguelin, ele é irmão do pai do Miguelin, gostava da mãe do Miguelin. Essa informação, ela é verdadeira, né? Você pode não conhecer a história, mas o tio realmente se apaixonou pela sua cunhada. Isso quase deu morte na família, gente. O bicho pegou. Pediu ao menino que entregasse um bilhete a ela. Isso é verdade, na história isso acontece. O tio Terês vai ser expulso da fazenda, mas depois ele aparece no meio do mato e pede ao Miguelin, né, seu sobrinho, ele é grande amigo do Miguelin, para entregar esse bilhete. O Miguelin leva, e aqui fala que tempos depois, que o Miguelin disse que havia rasgado o bilhete. Essa informação é errada. O Miguelin, na verdade, não entrega o bilhete para a mãe, ele se sente arrependido, se sente atordoado e devolve o bilhete para o tio depois. Ou seja, informação específica, clara da história. É o que a gente gosta de chamar de teste de leitura. As nossas provas CFSD também vão cobrar de vocês esses testes de leitura. Você aí, meu candidato, minha candidata, você conhece a história? Então, principal bizu você tem que sair do seu lugar e conhecer a história. Mas aí o professor vai te ajudar a interpretar bem esses personagens, interpretar bem a teoria da literatura. E a última aí, ó, em breve espaço de serenidade e paz, ocorreu desgraças. O cachorro gigão é estraçalhado por um tamanduá. Tomezinho é ferroado por marimbondo e o touro Rio Negro machuca a mão de Miguelin e dito morre. Então aqui a diferença é que não é o cachorro gigão que vai ser estraçalhado, é outro cachorro. Então o único erro dessa alternativa é o nome do cachorro, olha para você ver. Que coisa, né? É assim, é por isso que eu coloquei aqui no slide anterior, ó, prova melindrosa. Sabe aquele melindre, aquela prova que fica colocando ali nas entrelinhas, é uma palavrinha só, tá? É isso que quer dizer essa prova melindrosa, tá bom? Então é isso, dei 2 exemplos aí de exercícios para vocês, e nessa parte final da aula, nós vamos trabalhar aí alguns conceitos, vem comigo aqui nos slides, pessoal. Esses conceitos de literatura, eles são fundamentais. Como a gente conversou no iniciozinho da aula, toda matéria tem aquilo que você precisa saber para te dar embasamento, para te dar um alicerce, para te encaminhar bem o entendimento. E isso acontece em literatura. Literatura, basicamente, é interpretação textual. Nossa prova, o edital só coloca o nome de 2 livros.
Ela não te cobra toda a história da arte e da literatura brasileira, ou não te cobra períodos literários. Ela quer que você entenda e interprete bem esses dois livros, né, para que você possa ser cobrado aí de informações sobre eles. Então, para ler bem esses livros, existem esses conceitos fundamentais. O primeiro, esses dois aqui de cima, ó, conotação e denotação, ok? Conotação, como está no quadrinho aí, ó, sentido figurado. Sentido figurado, galera, é o quê? É quando a gente usa uma linguagem representativa. Por exemplo, eu vou pedir a mão da donzela em casamento. Pô, você vai se casar com a mão dela? Evidentemente que não, né? Você vai se casar com a mulher inteira, na íntegra, correto? Mas a mão é representativa, porque é ali que você vai colocar o símbolo dessa união, que é a aliança. Então, pedir a mão é nesse sentido, é uma linguagem, né, figurativa, nós temos aí uma metonímia, um efeito associativo, certo? Nós sabemos que a linguagem literária usa muito desse recurso. Então, falou de conotação, a gente está falando de metáfora, a gente está falando de eufemismo, que é quando a gente ameniza, hipérbole, que é quando a gente exagera, né? Esses pontos aí de interpretação. Quando a gente fala que o mundo é um moinho, né? O movimento, sempre altos e baixos, essa metáfora, linguagem figurativa. O jogador perdeu a cabeça, né? A gente sabe que seria porque ele ficou nervoso, ficou agressivo. Isso é o sentido figurado, é a conotação. Nas nossas histórias, gente, haverá trechos conotativos, né? Mesmo sendo histórias de cunho realista, as 4 são, tá? Todas as 4 obras cobradas até hoje, elas têm características realistas, tá bom? Todas têm. Elas têm um lado também conotativo. E aí vocês lembram bem, ó, denotação, professor. O professor sempre me falou que era sentido de dicionário, para eu lembrar, né, a letra D. Isso mesmo, tenho certeza que vocês têm essa dica na cabeça e na mente, né? Objetivo, factual, conceito, dicionário. Então, a linguagem denotativa é aquela que trabalha com fato, é aquela que trabalha com objetividade, é quando o texto descreve cenas de uma forma mais direta, né, cenários, vestes, características físicas, é por aí, é nesse sentido. Então, diferente do conotativo, que trabalha uma coisa mais subjetiva, mais floreada, mais artística, representativa, metafórica, né? Aqui no denotativo, a gente trabalha mais o lado objetivo da questão. Professor, isso aí tem em todos os livros? Sim, qualquer livro que você for ler, independente do estilo, você vai achar trechos denotativos e conotativos. Aí é a nossa capacidade de entendimento. Quem está falando, em qual situação, e quando for conotativo, entender claramente o que está sendo representado. É um amor, é uma paixão, é um ódio, uma dor, um medo, porque os personagens, eles são pessoas dentro dessa ficção e têm seus sentimentos, desejos, e vocês viram bem que a prova quer saber se a gente entendeu bem, entendeu essa questão, essa característica. Beleza? Então aí foi conotação e denotação. Vamos lá então agora para lirismo e expressividade, tá? Nós vamos à parte de baixo aí, ó, lirismo e expressividade, que eu vou chamar de 3, e depois prosa e versos, que eu vou chamar de 4, tá? Metalinguagem eu vou chamar de 5, e intertextualidade de 6, tá? Então vamos, bora lá para lirismo e expressividade. O que acontece? São conceitos que podem aparecer na prova. Então, às vezes a prova fala, o trecho é poético, ele tem presença de lirismo, de expressividade, de uma linguagem artística. Na verdade, todas essas expressões são sinônimas. Primeiramente, a gente tem que entender que o nosso texto, e todos esses textos aí dos livros já citados, dos 2 editais, são textos narrativos, são histórias sendo contadas de ficção, né? São histórias de ficção, mas histórias muito atreladas à realidade. Todas elas muito ligadas à realidade. Então, sabendo que são narrativos, quer dizer que não há nenhum trecho poético lá? Então, tem uma sofisticação. Há momentos que você vai ler dentro da história trechos poéticos, sim, trechos mais sensíveis, com uma linguagem ali mais reflexiva, né? Por exemplo, em Vidas Secas, a história começa no Juazeiro
ao longe os juazeiros se alargavam em duas manchas verdes, algo assim parecido, né? Então, o próprio Graciliano Ramos, numa obra que se trata de retirantes nordestinos em situação de penúria, de pobreza, de abandono, de fome, de quase morte, ele, em alguns momentos, vai usar uma linguagem artística, poética, bonita, forte, que vai fazer a pessoa ler e perceber ali algo mais lírico, mais expressivo. Então, o candidato ele tem que ter essa sofisticação e entender que o livro pode ter várias características diversas, diferentes, tá? Então esses são efeitos, tem a ver com essa emoção no texto, tem a ver com esse jogo de linguagem, os trocadilhos, né? E em Campo Geral, que é uma obra do Guimarães Rosa, a gente vai falar dela especificamente para dar exemplo para vocês depois, é uma obra que essa linguagem lírica ela vai ser meio que dispersa, espalhada ao longo do texto. E comparando os dois, né, Vidas Secas com a obra Campo Geral, do Guimarães, a obra do Guimarães tem muito mais recursos de lirismo e de poesia, de algo poético, justamente pelo estilo do autor. O Guimarães é um autor bastante ligado a essa questão da linguagem, né? O Guimarães Rosa. Beleza, pessoal? Então isso é importante, é um conceito muito vital aí para quem mexe com literatura, quem trabalha com a literatura nos concursos. Indo para o número 4, então... Marquei errado aqui, beleza? Prosa e versos, galera. O que acontece? Prosa é o texto escrito com formato de parágrafos, de frases, utilizando aquelas regras e aqueles recursos da gramática que a gente conhece, que o professor passa para vocês, beleza? Então, quando você escreve uma redação, quando você escreve um artigo, quando você escreve uma coluna, uma crônica, quando você envia uma carta, um e-mail, você escreve em prosa, tá? O texto em verso é a poesia, é o poema. Então, evidentemente, isso aqui é um conceito importante para vocês não confundirem. Apesar de ter linguagem poética, apesar de ter algo expressivo, nossos textos são todos em prosa. Dentro da prosa, nós temos alguns trechos que podem remeter, sim, a um poema. Por exemplo, o personagem lá em Campo Geral que gosta de cantar, aí você tem uma cantiga no meio, então ali, evidentemente, você tem um trecho mais poético e um trecho com formato em verso. Mas a história no campo geral, ou no cômputo geral do que foi produzido, estará sempre em prosa. Ainda não caiu poesia nos editais do CFSD da PM, tá? Pode cair no futuro? Pode, mas não parece ser muito o estilo objetivo da banca. Bom? Para a gente fechar, então, metalinguagem e intertextualidade, os dois últimos conceitos, não menos importantes, tá? Com certeza vocês já ouviram falar. Olha aí a metalinguagem, código sobre código. Vocês já devem ter ouvido essas explicações em outros momentos aí da vida de vocês. Metalinguagem é quando a linguagem, o texto que você está lendo, está ouvindo, ele trata e explica sobre a própria linguagem. Então, quando você tem uma aula de português, o professor, basicamente, ele está falando o tempo todo de linguagem, metalinguístico, né? A própria aula de literatura, a gente está falando aqui de matéria, de texto, de escritor, metalinguagem. O poeta, ele pode escrever sobre vários temas e ele escolhe escrever sobre a própria poesia, sobre o próprio fazer poético, metalinguagem. Para dar um exemplo mais prático sobre as obras, em Vidas Secas, os personagens eles falam muito pouco, porque eles são pouco instruídos, eles são muito brutos, brutalizados por essa vida de sofrimento, essa guerra pela sobrevivência. Então eles se comunicam muito mal, é uma comunicação muito precária. E eles acabam, muitas vezes, utilizando uma linguagem cultural, sabe? Interjeições, ruídos, uma coisa bem animalesca. O próprio narrador, que é um narrador em terceira pessoa, onisciente em Vidas Secas, ele fala sobre isso, ele fala sobre a dificuldade que esses personagens têm em falar, em se comunicar. Então, se no próprio livro tem trechos explicando, conversando, refletindo sobre a dificuldade de fala, de comunicação, nós temos aí um elemento da linguagem, metalinguagem. Já em Campo Geral, a última obra, né, a metalinguagem ela vai ser mais lembrada quando nós temos as falas e as expressões do Miguelin sobre as suas histórias, já que o Miguelin, o menino Miguelin, que inicia a história com 8 anos, era um ótimo contador de histórias. Inventava umas histórias bem mirabolantes ali no sertão mineiro,
uma inclusive que o jacaré havia comido um presente que ele trazia da crisma para os seus irmãos. E, para finalizar, a intertextualidade tem a ver com a relação entre textos. Basicamente, sendo bem na prática e na dica para vocês, é o fato de você estar lendo uma obra e você perceber que outro texto foi usado ali. Então você está lendo Vidas Secas e percebe que algo lá da mitologia grega foi de alguma forma citado em um trecho. Você está lendo Campo Geral e o personagem Miguelin fala da obra João e Maria, fala de textos bíblicos, por exemplo, quando a avó do Miguelin critica o tio Teresa, aquele que gosta da cunhada, e fala que ele é como Caim, porque o Caim é o traidor, é o que quer matar o seu irmão, né? Lá do Antigo Testamento. Então, nós temos referências, né? Textos que são citados, que são lembrados, que são, na verdade, referendados pela literatura. E isso é intertextualidade. E todos esses conceitos podem aparecer na nossa prova. Beleza, pessoal? Então, essas são as dicas iniciais da nossa primeira aula. Foi um prazer estar com vocês. No final, aí, a gente tem uma mensagem sempre importante para reflexão. E a gente volta na próxima com mais dicas, com mais bizus de qualidade de literatura. Valeu, pessoal!